Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos. Essa é a Resenha Santista da TV Cultura Litoral, com as principais informações do futebol do Brasil e do mundo, em especial do Santos Futebol Clube. Hoje, terça-feira, 27 de dezembro do ano da graça de 2022, última semana do ano, vamos às principais informações da edição de hoje. Vasco faz proposta por Zanocelo. Carlos Sanches é liberado para jogos e treinos. E Marcos Leonardo deve mesmo ser desfalque na estreia do Paulistão. É isso aí, um ano novo que está se aproximando, 2022 está ficando para trás. Essa é a Resenha Santista da TV Cultura Litoral, com mais um programa inédito para você. A TV Cultura Litoral respeita você, torcedor do Santos. Programas inéditos durante todo o mês de dezembro. A equipe titular, com o Noronha e o Murilo Tauro, retornam dia 3 de janeiro. Eu e o Pedro Larroca e eu estivemos aqui durante o mês de dezembro, estamos ainda, para trazer informações novas e programas inéditos para você. Como todo mundo é filho de Deus, né? Na quinta e na sexta-feira a gente vai reprisar os programas, mas até amanhã, programas inéditos para você. Bom dia, Pedro Larroca. Hoje a representação do Santos. O Santos que ganhou folga na véspera de Natal, no dia de Natal, um dia após o Natal. Os jogadores se reapresentam hoje para 3 treinos, terça, quarta e quinta, para depois fazer aquela pré-temporada fora de Santos, lá em Atibaia. Bom dia. Bom dia, Ademir. Bom dia aos amigos espectadores aqui da TV Cultura Litoral. Sim, retorno aos treinos do Peixe hoje. Vamos ver se a gente consegue ter já alguma ideia ou daí começa a esboçar já uma possível equipe titular, se vem se confirmando aquilo que a gente vem falando, um tripé, ou se ele vai jogar num 4-4-2, que é uma variação que ele vinha testando. Talvez esses treinos seja para ele fazer uma testada e lá em Atibaia ter um jogo treino que o Santos ainda não conseguiu. Tem que conseguir, porque é uma forma do Odair ter uma preparação do time, conhecer um pouco melhor o seu time dentro de campo, jogando contra um adversário antes mesmo da competição oficial se iniciar. Então é importante a volta aos treinos agora, por esse possível esboço que o Odair possa fazer e também depois a importância dessa pré-temporada feita fora de Santos. E ontem, com a graça divina, em primeiro lugar o ser humano, depois o atleta. Claro que o atleta tem importância, ele é um ativo do clube, é patrimônio do Santos Futebol Clube, mas principalmente o cidadão, né? Tivemos uma boa notícia a respeito do Carlos Sanches. Meu caro Leandro, põe na tela aí, por favor. Nova bateria de exames e Carlos Sanches é liberado para treinos e jogos do Santos. O meia Carlos Sanches passou por uma extensa avaliação cardiológica no Hospital Albert Einstein, acompanhado da equipe médica do Santos nesta segunda-feira, 26. E não foram encontradas alterações que contraindiquem os treinos e jogos. Por conta dos exames realizados, o departamento médico do clube recomendou que o atleta não faça esforço nos próximos 3 dias, mas retoma os trabalhos normalmente na próxima semana no CT Rei Pelé. Aos 38 anos, o uruguaio é o mais experiente do elenco. Ele tem vínculo com o Alvinegro até 22 de julho deste ano que se aproxima, 2023. Recentemente, o Liverpool do Uruguai chegou a sondar a situação do jogador que está bem adaptado na cidade de Santos, ao lado de sua família. Independente do atleta, se ele traz aquilo que o torcedor já viu dele e deseja dele, eu acho que o mais importante agora é o cidadão, né? Tinha dado alterações nos exames preliminares e agora um exame mais detalhado, minucioso, deu conta de que ele está apto a exercer a atividade física dele, Pedrinho. Mas é importante ainda ter todos os cuidados, porque possivelmente não foi à toa que deu alteração nos primeiros exames, então é importante ter uma observação mais minuciosa com esse atleta, até porque qualquer outra alteração no coração, a gente sabe que para um atleta é muito perigoso, ele tá em jogo, está em treino e dá uma parada cardíaca, algo do tipo, então é importante ter esse olhar mais fixo ao Carlos Sanches por conta desse problema. Agora, como você falou, primeiro o cidadão, depois a gente
pensa no atleta. É claro que a gente está falando do maior artilheiro estrangeiro da história do Santos Futebol Clube, está falando de um cara que está desde 2018, um dos mais antigos desse elenco. Então a gente, assim como a gente dá forças para o cidadão Carlos Sanches, a gente dá forças também para o jogador Sanches, até por conta do reconhecimento que ele tem dentro do clube. E agora falando do atleta especificamente, ele perdeu espaço e já não tem a mesma resposta técnica que já deu no passado, né, Pedro? Exatamente. Isso é um fato, né? O Odair, ele, pelo menos nas suas equipes anteriores, ele costumava utilizar um esquema parecido com o Sampaoli, que era no tripé no meio campo. O Sanches seria o cara perfeito para fazer esse terceiro homem, mas por conta da lesão que ele teve no joelho, por conta de inúmeras passagens físicas que ele ficou para trás, acaba que ele não tem mais o mesmo vigor para exercer essa função, porque tem que voltar, tem que atacar, tem que fazer uma lateralidade, fazer um jogo pelo lado também, fazer um deslocamento, então ele não tem mais essa capacidade. A gente vê até pelos jogos do Santos no ano passado, que era uma equipe muito estática, ele conseguia jogar 30 minutos em alto nível, depois caía muito o nível técnico Pedro. dele. Tem razão. Então é uma pena que um jogador como esse tenha perdido boa parte da sua carreira por lesões. Eu tenho certeza, tenho convicção que se não fosse aquela lesão no joelho que ele teve contra o Olímpia, muito possivelmente ele seria titular absoluto do Santos hoje. Até porque qualidade técnica, dá pra ver que ele tem. A batida na bola é diferenciada, ele consegue ter Bola parada. Bola parada também, quando ele tá em campo, é ele que bate escanteio, ele que bate falta. Às vezes ele bate pênalti quando não tem o Marcos Leonardo. Bate bem. Bate muito bem pênalti. Eu não lembro, assim, de um pênalti perdido dele no Santos. Deve ter tido, mas, assim, muito poucos. 1 ou 2 no máximo, estourando. Então, qualidade técnica tem. Mas a gente sabe que a parte física, ela ofusca a parte técnica quando ela é regredida na carreira do atleta. E a condição fisiológica também, né? E não é culpa dele. A idade chega para todo mundo, né, cara? Eu queria que o Pelé, o Giovani, fossem eternos no Santos, né? Mas mesmo prestes a completar 38 anos... 39. Vai completar 39. Tá com 37 e vai fazer 38, 38, eu acho. tá. Mesmo prestes a completar 38, se não fosse a lesão que ele teve no joelho, eu acredito que ele teria mais Ainda daria essa resposta. daria mais uma resposta, pelo menos por 1 ou 2 anos, ou até o fim do contrato dele. Não sei se o Santos renovaria ou se vai renovar, mas ele poderia... Não creio em renovação, Pedro. Eu também não, até pela idade. E pelo perfil da direção. Exatamente. Por conta da rejuvenescimento do elenco. Sim. Não sei se depois ele vai parar a carreira e vão oferecer um cargo para ele dentro do clube. Não sei, não tenho essa informação. Também não acredito nisso. Mas pode ser uma ideia. Eu também acho difícil, mas é uma chance, até por conta do que eu falei, né, da identificação que ele tem no clube. É o maior estrangeiro da história do Santos Futebol Clube. Então... Mas falando Em gols, né? Em gols. em gols, Tivemos exato. Ramos Delgado, Rodolfo Rodrigues, que foram... Mas um jogo marcante. para finalizar o raciocínio, um jogador que está prestes a completar 38 anos, eu acho que teria mais um tempo ainda para exercer o seu nível técnico mais alto, mas as lesões atrapalharam. Atrapalharam bastante. Todo o sucesso do mundo para o cidadão Carlos Sanches e para o atleta de forma concomitante, tá bom? O Santos já deve ter problemas para a estreia do Campeonato Paulista. Marcos Leonardo e Ângelo dificilmente estarão em campo diante do Mirassol no dia 14 de janeiro. Manda para o ar aí, meu caro Leandro. Possível ida de Marcos Leonardo para a seleção sub-20 abre disputa no ataque. Marcos Leonardo foi artilheiro do Santos na última temporada. O camisa 9 marcou 21 gols em 57 jogos disputados, além de dar 5 assistências. Porém, o jovem atacante pode desfalcar o Peixe em quase toda a primeira fase do Campeonato Paulista. Se a seleção brasileira sub-20 for até a grande decisão, eles perdem, no mínimo, de 8 a 9 jogos da primeira fase, que são 12, meu caro Pedro. O atleta de 19 anos foi convocado para a seleção brasileira para a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-20, que será disputado na Colômbia entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro. A competição dá vaga para a Copa do Mundo da categoria, prevista para ocorrer entre maio e junho na Indonésia. O atacante Ângelo também está na lista de convocados. O Paulistão começa no dia 14, 5 dias antes do início do Sul-Americano. A princípio, o técnico Odair Hellmann trabalha já com os possíveis desfalques para a estreia do estadual diante do Mirassol às 18h30 na Vila Belmiro. Existe a possibilidade de o Santos pedir a dispensa dos jogadores, mas o presidente Andrés Rueda Garcia diz que somente tomará esta atitude se outros clubes conseguirem que a CBF libere os atletas. Eu, particularmente, não acredito que outros clubes vão ter sucesso. Eu acho que tanto Palmeiras, Atlético Paranaense, e o Vasco da Gama e o Santos
vão perder esses jogadores para o início da temporada 2023. Pedro. Sim, é que o problema é que o Santos depende desses jogadores para fazer um bom início de temporada, né? O Santos teve um aproveitamento no Brasileirão de 41%, porém quando teve Marcos Leonardo e Ângelo juntos em campo, o aproveitamento subiu para 49%. O Ângelo me parece que é o maior driblador da temporada, que está se encerrando nisso. Ou do brasileiro, uma coisa assim. O SofaScore, um aplicativo que traz dados, inclusive utilizo bastante ele para trazer números aqui, trouxe os títulos individuais do ano. E dentre eles estavam grandes jogadores como Kevin De Bruyne, Messi, Mbappé, como artilheiros, finalizadores, enfim. E entre eles estava o Ângelo. Eu acho que como o maior driblador desse ano de 2022. Então é um grande jogador, assim como o Marcos Leonardo. Amadurecendo. E exatamente, acho que esse é o ano de provação do Ângelo, tá virando maior de idade agora, fez 18 anos, antes era um menino, a gente tinha que ter uma paciência, ainda tem que ter, mas agora com 18 anos acho que é o ano de provação dele, tem que começar a fazer mais gols, porque como você mesmo fala, vou até pegar um pouco da tua frase, atacante vive de gols, não dá pro cara ser inclusive o de beirada. Exatamente, não dá pro cara ser ponta e viver só de assistências. Claro, assistências é muito bom, e ele tem uma visão de jogo muito bem apurada, mas precisa fazer mais gols. Ele faz uma jogada muito boa contra o Red Bull Bragantino, que é vertical, e consegue fazer o gol. Ele consegue arriscar uma finalização de longa distância contra o Salgueiro, lá nas primeiras fases da Copa do Brasil, e faz um bonito gol. Então tem que arriscar mais a finalização, tem que arriscar mais de fora da área, ser mais vertical. Eu vejo que o Ângelo dribla muito reto e depois vira em 90 graus pro lado. Falta um pouco da diagonalidade para ele. Só que Marcos Leonardo e Ângelo juntos criaram um entrosamento nessa temporada que é impressionante. Como eu falei, o aproveitamento do Santos no Brasileirão, que é de 41%, com eles juntos sobe para 49%. E se o time, e principalmente os comandantes técnicos horríveis, bizarros, que o Santos teve em 2022 fossem melhores, eles seriam melhores ainda. Eu tenho convicção disso. Não é achismo, não. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Passou muita gente ruim no comando técnico do Santos esse ano, hein? Muita tomada de decisão da direção horrível, cara. Cada absurdo que teve aí de treinador, que eu não quero nem citar nome, tá? Para não dizer que eu estou pegando no pé, mas muita gente ruim. É ruim. É muito ruim, rapaz. Hashtag pronto falei, Pedrinho. Não, e outra coisa, né? Você via os times do Santos nesse ano, o Ângelo pegava a bola, não tem um cara que aproximasse dele. Você vê os volantes do Santos, Rodrigo Fernandes não é um cara que vai aproximar. O Zanocelo parecia que em campo estava nulo, porque era só passe de lado e quando tocava ficava parado. E o Zanocelo, eu acho que eu tenho sido injusto com ele, tá? Eu acho que na mão de um treinador bom, talvez ele vire. Não, ele é jovem. É um cara com potencial, mas isso eu tô falando do passado. O futuro dele talvez seja bom. Tem um certo potencial. Mas eu falo dele porque foi titular em boa parte da temporada. Mas depois, Camacho, você vê que não se apresenta para fazer uma tabela com o Ângelo. Os laterais do Santos não faziam uma ultrapassagem. O Maddson, que era o cara mais ofensivo desse elenco, ficou nulo no final da temporada. O Natan parece jogador de freestyle jogando. Só pisa na bola. Tem que dar uma bola para ele. Não faz ultrapassagem. Então o Ângelo ele ficava solitário na ponta. E aí o Marcos Leonardo fica refém das bolas dele. Porque assim que o Soteldo machuca, quem é outro cara armador que tem uma capacidade de mandar a bola pro Marcos Leonardo? Não tem. Antes você tinha o Batistão, que ainda tinha uma certa qualidade de passe. Agora ficou refém do Ângelo. Jogadores jovens com potencial, e a gente vê que o Ângelo e o Marcos Leonardo. Só estou falando dos dois para não falar dos demais. Tem potencial. A tendência com amadurecimento, com jogos com um bom treinador consecutivos, é de que cresçam. Mas isso precisa de um treinador de razoável para bom, né? Como passou muita porcaria no Santos, tem jogador que estacionou e até regrediu. É duro. Muitos jogadores caíram junto com o time. E é só a gente pegar um exemplo que não é nem tão distante assim. 2019, Jean Mota. O Jean Mota foi o melhor jogador do Campeonato Paulista. Parem as máquinas. 3 premiações no final do Campeonato Paulista. Fora de posição. Jogando de falso 9. Por isso aqui, eu e o Pedrinho também tem batido nessa tecla, que apesar de não entrar em campo, não fazer gol, não tirar a bola em cima da linha, não interceptar um contra-ataque, se o craque do time não for o treinador, com o material humano que o Santos tem, vai ser mais do mesmo, cara. Agora, se o treinador, e eu confio que ele tem potencial para isso, porque ele mostrou isso principalmente no Fluminense, tá? No Inter, não. No Inter, quando ele começou, o time tinha vindo da segunda divisão, Pedrinho.
e ele jogava naquele futebol reativo. Se ele for fazer o futebol reativo aqui no quarto jogo, a torcida tá pegando no pé dele. E se segurava, e aí fazia um gol no contra-ataque, o Inter parou de tomar gol, tá? Mas no Fluminense eu vi o time do Odair andar. Então, talvez aqui no Santos ele consiga extrair melhor do que os técnicos ruins que passaram esse ano extraíram. Então, por isso que eu estou batendo nessa tecla. Do mesmo jeito que o Sampaoli foi o craque do time. Eu não gosto de Sampaoli, eu acho ele de caráter duvidoso, um mirongueiro danado, mas eu não posso discutir a qualidade dele. A gente tem que falar do campo. Do campo. Ele extraiu o máximo daquele time e fez o Jamota melhor jogador do Campeonato Paulista. E depois meteu o Jamota no banco, e o Jamota não aceitava, e não foi à toa que ele meteu o cara no banco. O Sacha fez 14 gols, foi artilheiro do Santos do campeonato, velho. E a gente sabe da rixa que a CBF tem com o Santos, e não é segredo pra ninguém. Naquele ano o Santos conseguiu um jogador convocado pra seleção, que foi o Jorge. Exatamente. Então, gente, se o treinador extrair o máximo desses atletas, o Santos vai fazer uma temporada razoável. Se não extrair, aí eu vou invocar Deus de novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Galerinha, você que nos acompanha pelas redes sociais, dá o like aí se você estiver gostando do programa, tá bom? youtube.com/TV Cultura Litoral. youtube.com/TV Cultura Litoral. Mande sua mensagem que ela pode ser lida no chat agora, no intervalo, por exemplo. E a você que nos acompanha pelo HF, aqui para a Baixada Santista, fique com nossos apoiadores, tá bom? É pai pum! A gente já volta rapidinho, tá bom? Em um minuto, nas redes sociais, eu e Pedro e eu interagimos quem tá lá. E no HF, em um minuto, a gente retorna. Não sai daí, hein? Programa inédito aqui na Resenha Santista da TV Cultura Litoral. A gente já volta. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Doente, tô acelerado, viu? Eu estava aqui pegando o celular e afastei o microfone. Só isso, Leandro. Só isso que eu fiz, só isso. Quem passa por esse microfone aqui fica doido. É isso aí mesmo. Agora, abaixa o som, Ademir. Afonso Casão. Grande Ademir e Pedro. Quem vem mais pro peixe, hein? Até 14 de janeiro? Tem uma música, um samba dos anos 90 que eu acho que retrata isso. Sabe quem perguntou por você? Ninguém. É isso aí, velho. Não vamos aqui vender ilusão, não vai vir mais ninguém. E digo mais, acho muito difícil que venha alguém até o final do Paulista. A não ser que nos 4 ou 5 primeiros jogos o Odair vire e fale, essa posição aqui tá carente, precisamos de alguém. Aí sim, mas acho muito difícil que o Falcão e o Rueda vão atrás de alguém até o fim desse Campeonato Paulista. Aí pro brasileiro é outra história. O David William tira um sarro. Elis doido, vivo Orlando. Beleza, David. Eu sei Gênios que você tá com J. O Marcelo Mendes, Ademir está certo. Natan é muito fraco para o Felipe Prado. Silas Duarte, sem querer te criticar, Ademir, mas quando o Lisca foi contratado, você disse seu canal que o Santos agora tinha técnico. Disse mesmo. Disse. E eu também disse, aí que faltou ao complemento. Eu também disse que ele era um combo e a qualquer momento explodia. E explodiu. Isso você não falou, né? Quando eu disse que o Santos tinha técnico, a leitura de jogo. Ele, para ler jogo, é maravilhoso. Para dar entrevista, então, sensacional. Mas eu disse que tinha prazo de validade. Por que você não colocou aqui também? Eu acho que você foi só meio justo. Então, você fala da parte que eu falei que ele tinha boa leitura de jogo. E eu falei, e não retiro nada do que eu falei. Porque eu acho que ele tem. Agora é um combo. Ele arruma confusão com ele mesmo, pô. Já tinha sido assim em tudo quanto é lugar que ele passou. E chegou aqui e pediu a cabeça do Marcelo Fernandes, do Marco Alejandro, do Arzul. Isso tu esqueceu de citar, né? Então, seja só justo, né? Põe as duas partes. A sua parte que me ataca. O Fábio Santos, Ademir, discordo de vocês. A Nocelo piorou na mão do Lisca. Então, mas... Não só ele. Com exceção do Carille, os outros técnicos que passaram no Santos em 2022 foram bons? Pra mim, nenhum, cara. Desculpa, eu não sei qual a opinião do Pedrinho. Não, Bustos, péssimo, horrível. Depois dele, Lisca, pior ainda. Orlando Ribeiro, estagiário. Essa é a reação que a gente tem assistindo jogos do Santos. São dois técnicos completamente inconexos com a história do Santos. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
Hoje eu tô acelerado, hein? Não sei se é porque eu vim de bicicleta hoje aqui pro estúdio. Não, fica tranquilo que eu tomei banho, troquei de roupa. O Leandro gravou eu chegando aqui, né? Na hora que eu toquei a campainha, ele foi lá filmar. Você vai ver que a roupa é outra. Não sou fedegoso, não, cara. Pedrinho, você estava concluindo algo lá no... Eu só peço para que você retome desde o início, Sim. porque o torcedor que estava acompanhando pelo HF, ele não sabe o que a gente estava falando no intervalo. Então, complemente aí o teu comentário, por favor. O nosso telenauta falou que o Zanocelo caiu de produção nas mãos do Lisca. E aí você estava falando dos treinadores que o Santos teve pós-Carille, que foram péssimos. E aí eu falei que o Bustos e o Lisca são dois técnicos incompatíveis com a história do Santos, com a tradição do clube. Não tem condição um cara que foi bem no futebol equatoriano ser treinador do Santos. E o Lisca, que nunca trabalhou num clube grande como o Santos efetivamente, vir pra cá também. Acho que, na minha opinião, foram duas tragédias anunciadas. Como a Dini falou, o Lisca até sabe ler jogo, mas chega uma hora que ele iria explodir. O problema é o combo. Como ele briga com ele mesmo. Ele briga com ele mesmo e brigou com o elenco. Isso aí eu falei lá no Flow. Aí o internauta aqui no intervalo vai falar, pô, Ademir, mas você falou que ele tinha boa leitura de jogo. Falei e continuo achando. Só que o problema é a gestão de pessoas. Aí depois... Ele não para em lugar nenhum, gente. Ele estava meses sem trabalhar. E critiquei a vinda dele para o Santos, que para mim era o Dorival Júnior, da forma que ele saiu do Sport de Recife. Aí o internauta não lembrou, né? Quer lembrar do que eu falei e não aconteceu? Legal, mas lembra da frase toda, né? Tem um superchat aqui, Pedrinho, eu vou deixar para você. O Wellington Nascimento. O melhor programa do Santos é esse. E o Zanocelo vai embora mesmo? Nós vamos falar durante o programa. David e Jair estão surpreendendo o Odair? Não sei, porque o Jair treinou pouco como profissional, porque ele está integrado ao elenco do que está treinando para a Copinha. O David também. Se está surpreendendo, não sei, porque nós da imprensa não temos acesso ao CT, e eu não tive contato com o Odair. Estamos aqui no Boutique das Carnes, família Olida. Está lido aqui o superchat. E o pessoal aqui está me contestando, falando que eu não exagerei com o Zanocelo. Eu acho que talvez, estou colocando no campo das hipóteses, tá? Talvez, condicional. O Zanocelo na mão de um técnico capaz, extrai um pouco mais dele. Esses que passaram aí não... Exatamente, Ademir. Eu acho que as nossas críticas em relação à camisa 25 Santista é sobre o presente, sobre a atuação dele naquele momento, nessa temporada. Mas em nenhum momento a gente falou que o futuro dele é ruim, que ele não tem futuro. Nas mãos de um treinador bom, ele pode render mais. A gente sabe que é um jogador... Eu só não quero ser injusto, Pedro. Exato. É um cara... Entendeu? É um Só não cara quero que... ser injusto. Eu critiquei muito ele na temporada, achei que ele saiu bem do time, ele chegou aí pro terceiro time. Não entendi, até sei por que o Santos contratou ele, né? Mas isso aí deixa para um outro capítulo. Eu tô paz e amor, tá? Tô acelerado, mas tô paz e amor. Não tô afim de arrumar confusão mais do que eu já arrumei. Mas pelo que ele estava produzindo, não era para comprar, né? E nós vamos falar também da situação... 10 milhões por 50% é como você comprar o Soteldo 100% por 20 milhões. Então você está me falando que o Zanocelo tem a mesma qualidade e o mesmo futuro do Zanocelo, algo que eu não concordo. Então, eu já falei aqui no Resenha Santista, já falei nas lives, que se o Santos comprou o Zanocelo e não comprar o Soteldo depois com a qualidade que tem, diferenciada em relação aos outros jogadores do Peixe, eu particularmente não vou entender e vai ser mais uma prova de que o Santos está descoordenado no futebol. Michel Felipe, concordo com você. Zanocelo, para mim, não é segundo volante, não marca nem consulta. Também acho. E eu conheci ele na Ponte Preta, ele era meia coordenador de jogada. E por isso que eu falei que no tripé, que se o Odair utilizar realmente como ele utilizou no Inter, como ele utilizou no Fluminense, para mim o meio-campo vai ser Rodrigo Fernandes, Dodge e o Zanocelo como um terceiro homem. Agora, se ele quiser usar o 4-4-2, aí é o Mendonça. Guilherme Oliveira, eu não quero falar do meu filho. Meu filho tem que aparecer nos noticiários pelo futebol dele, não porque é fato do filho do Ademir. Então eu prefiro não falar dele, tá bom? Em breve vamos ter notícia aí, tá? Um beijo no teu coração. Tem gente aqui me perguntando, e o meia? Está na interação que a gente vai começar. Mas antes da interação, vamos falar da Andi Futebol. Já estava esquecendo, e não posso esquecer da Andi Futebol, a melhor e maior loja física da América do Sul, do continente. Fica aqui no Shopping Praia Mar, na cidade de Santos. Produtos específicos para quem joga futebol. Tem bolsa, tem chuteira, tem tênis, tem meia, tem camisas, calções, camisas de times. Toda a linha do Santos de aquecimento, de concentração e de jogo.
Você encontra lá no Shopping Praia Mar, no piso térreo, ao lado da escada rolante. E se você não é de Santos, não tem problema. Você pode pedir pela internet ou pelo WhatsApp. 13992047944. Vou repetir em WhatsApp da Andi Futebol. 13992047944. E no privado do Instagram, @AndiFutebol. Andi Futebol. Paixão que nos une. Agora sim. Muita gente perguntando do meia, a gente vai responder na interação que começa a partir de agora. Manda para o ar, Leandro. Aqui, ó, Fernando Almeida, nem sabia que tinha essa pergunta. Itapecerica da Serra, nossa produção aí resgatou esse comentário no chat de ontem. No chat não, nos comentários de ontem. Zanocelo não está sendo injustiçado? Ele possui números melhores que Camacho, Carabarral, Balieiro, Sandri, entre outros. Não tem poder de marcação de Fernandes, mas tem apenas 25 anos. É muita cobrança. Acabamos de citar aqui, parece até que foi combinado, Fernando Almeida, que a temporada de 2022 para ele foi catastrófica. Mas eu só vou deixar aí um asterisco porque ele foi treinado por técnicos que, para mim, já estão estupidamente ultrapassados. Talvez na mão de um treinador como o Odair me parece ser, ele funcione melhor. Você quer falar algo, Pedro? Ele é um jogador que a gente criticou o presente dele. Mas o futuro a gente sabe que pode ser próspero para esse jogador. Mas para corrigir o nosso telenauta, eu não estou dizendo que ele está errado, mas o Camacho, ele empata mais ou menos nos números. O Camacho tem alguns números melhores que ele tem alguns números melhores que o Camacho. E o aproveitamento do Sandri, quando se fala de volância, desarmes, interceptação, lançamentos, o do Sandri é um pouco maior. Então, em números, tem jogadores um pouco à frente. Mas talvez em potencial, aí vai da tua opinião. Acho ainda que o Sandri tem mais potencial que ele. Também acho. Mas ao mesmo tempo é um jogador que tem um certo potencial também. E para mim os dois vão brigar ali por uma posição no meio campo. Talvez o Sandri ser um reserva do Dodge, até porque recebi algumas informações que enquanto o Dodge estava com Covid, ele treinou entre os titulares, assim como o Zanocelo, porque o Fernandes estava em recuperação física, então estava fazendo os dois ali uma dupla de meio campo com o Mendonça à frente, mas ainda não dá pra gente esboçar um time titular. Às vezes a gente vai ver um Sandri como terceiro homem, algo que eu não concordo. Para mim ele é mais um segundo volante, então tem que ver também o potencial de cada jogador, como ele mesmo falou, é um jogador de 21 anos, então tem que ter um olhar mais minucioso com ele, porque potencial a gente sabe que esse menino tem. Vamos para a próxima interação, por gentileza? Sobre o amistoso, sei que se faz necessário, mas pensem se o time for mal. Vão querer mandar todos embora. Melhor ficar com a impressão de que o time vai mudar muito e melhorar, pois só tem notícia ruim. Reinaldo Siqueira. Desculpa, Reinaldo. Então, se o time... Tu não testa o time, eu respeito o teu comentário, mas tu não testa o time, ele começa mal no campeonato, e aí? Você tem que testar até para ver se você vai fazer trocas, cara. E eu não concordo com o teu comentário não, mas respeito. É ver a realidade, né? Não dá pra gente se iludir somente com os treinos, aí chega no Campeonato Paulista, numa Sul-Americana, uma Copa do Brasil agora no começo da temporada e dá com a cara na porta. Então tem que ter o teste sim, se tá ruim, o Odair vai observar os problemas para tentar melhorar até o começo do Paulista, se tá bom, ele vai tentar aperfeiçoar. Ele tem que ver a realidade que ele tem, não se iludir pelos treinos e chegar no Paulista e dar com a cara na porta e chegar na última rodada brigando para não cair. E esse ano não vai ser fácil porque vai ter Vila Belmiro na última rodada contra Água Santa e São Bento. Não. É Ituano lá na última rodada. Ituano que quase subiu para a Série A do Novelli Brasileiro. Júnior. Então... muita calma, porque não vai ser fácil igual ano passado, não. Ituano, que quase subiu para a Série A do Brasileiro. Chegou na última rodada, dependendo de uma vitória simples contra o Vasco da Gama. Não conseguiu a vitória, permaneceu na Série B do Brasileiro. Mas é um time que tem crescido, aí já conquistou título estadual em cima do Santos, inclusive num passado não tão distante assim. 8 anos atrás. Quase 9. Vamos ficar com a barba de molho, hein? É melhor prevenir do que remediar, já diria o poeta. Vamos para a última interação escrita do dia de hoje, Leandro. Se o Santos tem que arrecadar 200 milhões em cadeiras e que a obra da Nova Vila foi orçada em 300 milhões, a W Torre só entra com 100 milhões? O Ricardo Moreira. Não, Ricardo Moreira. Primeiro que o orçamento não é 300 milhões, é 380. Segundo, os insumos, tu acha que não vão aumentar até a data da construção, até a finalização da obra? Essa obra, com certeza, vai ultrapassar os 400 milhões. Os 200 milhões é para começar mesmo a
Você tem pelo menos 50% para dar início às obras. O que eu não gostei, para não dizer que eu não falei das flores, acho que é 1.700 torcedores em pé. Isso aí na nova arena não me agradou, não. Mas eu quero a arena assim mesmo. Tá? Quer falar algo, Eu acho que Pedrinho? 1.700 só num setor. Quase metade do estádio vai ser em pé. Acho que cerca Não. de 14 mil vão ser em pé e o resto de cadeira. Aí não tá legal, não. Aí não tá legal, não. Não tá legal, não. Não é um recurso da arena, de uma arena digna da FIFA, por exemplo, de outras arenas como no Allianz. A Itaquerão até tem um lado que é só de arquibancada por pedido da organizada, e acredito que aqui no Santos também foi um pedido das torcidas organizadas para a W Torre para ter esse espaço onde eles vão ficar em pé. Então, eu creio que é isso. Não é 100 milhões só que ela vai investir. Entendeu? É claro que ela não pediu nem o Hall do Santos, mas precisa da estrutura do Santos para conseguir vender as cadeiras. Né? É aquela história. A bolacha vende mais porque é fresquinha ou fresquinha porque vende mais? Né? É isso. E muita gente pediu na interação, nós vamos falar agora. O Vasco realmente fez proposta para ter Zanocelo na colina carioca. Manda para o Arlendro. Vasco faz proposta ao Santos para contratar Zanocelo. O Vasco apresentou ao Santos uma proposta para contratar Vinícius Zanocelo, volante de 21 anos. Ele tem contrato com o Peixe até outubro de 2027. Zanocelo é uma aposta da diretoria vascaína para suprir a possível ausência de Andrei Santos. Esse Andrei Santos, inclusive, foi convocado para o Sul-Americano. Sim. E ele negocia com o Chelsea da Inglaterra. Zanocelo, recentemente, teve seus direitos adquiridos em definitivo pelo Santos, que ativou a opção de compra no contrato de empréstimo com a Ferroviária. O Peixe vai pagar 2 milhões de euros, 11 milhões de reais, na cotação atual, em 15 parcelas. Detalhe, que não está na matéria, que é do Globo.com. 50%. Sim. Não é o 100%, não. 50%. A Ferroviária tem outra metade. Uma parte da Ferroviária é uma parte do atleta lá, do Bertolucci, que é o empresário dele. Pelo Santos, ele tem 76 jogos com a camisa do Alvinegro, e divididos nas temporadas 21 e 22, e apenas 5 gols marcados. O Falcão, recentemente, deu uma entrevista, Pedro, das poucas que ele deu até agora, dizendo que o Santos, se não consegue contratar, não vai perder os ativos dele. Eu acho complicada essa negociação com o Vasco, apesar de o Santos dever uma quantia significativa ao Clube da Cruz de Malta, em razão do pagamento do fantástico Natan. É verdade, Ademir, e isso pode influenciar muito nessa negociação, e o Santos pode pensar, às vezes, que se tiver uma valorização do atleta, se o clube da Colina pagar mais do que o Santos pagou à Ferroviária, pode pensar que vai lucrar, pelo menos financeiramente, e não esportivamente, e aí vai pesar uma parte psicológica, aí o Vasco entrar nessa negociação. Então, muitos fatores levam à possível venda do atleta. Agora, esportivamente, o Odair pode negar. Pode falar, não, quero contar com o atleta, e aí vai mudar o rumo dessa negociação. Agora, por toda essa questão financeira, tanto do lucro que o Santos poderia ter, ou até mesmo do perdão da dívida, a negociação tem boas chances de acontecer, sim. Vamos aguardar os desdobramentos. Né? Se o Odair vai contar com ele. Eu acho que ele começa a temporada aqui, cara. Eu acho difícil. Não, sim, eu também acho. Mas com o decorrer, às vezes a gente não não sabe, né? Se não performar, né? E o que eu falo muito, e falo isso inclusive pro meu moleque em casa. Se não estiver jogando, não adianta manter aí. Claro que todo time tem que ter elenco, tem que ter reserva. Mas se tu não estiver jogando, cara, não adianta. Porque você não desenvolve. Então, se você não estiver jogando, se você está devendo dinheiro lá pro Vasco, de repente faz um empréstimo aí. E o negócio ocorre. Se estiver jogando, aí eu não creio que ele vá... É que eu acho difícil o empréstimo muito por conta da SAF. A SAF, eu acho que com o poder financeiro que tem e com o projeto a longo prazo que tem, não sei se o empréstimo seria muito viável a eles. Eu acho que é a 777, né? Exato, 77 partes. É isso. É isso. Galerinha, a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, deixa o like aí se você estiver gostando do vídeo. É importante para o engajamento na rede mundial do YouTube. youtube.com/TV Cultura Litoral. Está na tua tela. youtube.com/TV Cultura Litoral. Mande sua mensagem no chat que ela pode ser lida agora no intervalo ou mesmo no programa seguinte, tá bom? A você que nos acompanha pelo UHF, ficam os nossos apoiadores. Nas redes sociais, Pedro e eu vamos interagir com vocês. Não sai daí, em um minuto a gente está de volta com o programa no UHF e nas redes sociais. A gente já retorna.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Vamos lá para a interação. O Leandro Bekele está me criticando, falando que eu sou o mensageiro do caos, está tudo ruim. Pô, falei que está tudo ruim? Rapaz. Mensageiro da realidade. De duas uma. Ou eu não estou conseguindo me expressar, ou você está me entendendo errado. Eu diria mensageiro da realidade. Tá bom? O Elvis, W Torre vai construir? Cadê o dinheiro? Vai construir a partir do momento que as cadeiras começarem a ser vendidas e tiver um valor significativo para dar início às obras. E a demolição da vila, né? Concomitantemente. Reinaldo Siqueira, bom dia, Ademir. Pedrinho, só para lembrar, o time fazer amistoso contra ninguém e na hora vamos ver, perde vídeo de seleção. Nas eliminatórias é um leão, na Copa um gatinho, não assusta ninguém. Mas não precisa fazer contra ninguém, faz com um adversário intermediário. Eu tenho certeza que convidar a Portuguesa de Desportos, o Santos vai até o Canindé, ou a Portuguesa vem até a Santos, ou em Atibaia, e é um adversário intermediário. No próprio CT ou em próprio Atibaia, onde o Santos vai passar por um período de treinos, pode fazer um amistoso contra a Portuguesa. Por que não? Até porque vai jogar contra eles nesse Paulistão. É verdade. O Jefferson Borges, você é mentiroso e covarde. Eu não xinguei a tua mãe. Eu fui reclamar com você de uma situação e eu falei, tu gostaria que eu xingasse a tua mãe? Então você é covarde. Você é covarde. É mais covarde do que eu imaginava, tá bom? Eu já te dei atenção demais. Um abraço. Eu jamais xingaria a tua mãe, ao contrário de você, que foi fazer piada com tom jocoso com meu filho. Tá bom? Um abraço para ti também, um ótimo ano novo. Capitão Caverna, Ademir, pergunte ao Pedrinho quem ele acha que pode substituir Marcos Leonardo e o Ângelo. Eu acho que no lugar do Marcos Leonardo pode ocorrer aí um falso 9 para o Mendonça, ou o Odair fazer o simples e colocar o Juan, o que eu acho mais provável. E aí, pelo lado direito, eu acredito que aí vai o Mendonça para fazer um trio de ataque com o Soteldo, Mendonça dos lados e o Juan de centroavante. O Renato Reis, a dívida do Santos com o Vasco não vai influenciar na negociação, se não for bem para o Santos, não negocia. O Gabriel Venegas, Ademir e Pedrinho, infelizmente as pessoas gostam de serem enganadas, iludidas, por isso acreditam em fake news. Não, mas aí no caso é opinião minha, né, o Gabriel e do Pedro. 30 segundos, deixa eu pegar aqui uma... Lê o meu comentário... Sumiu aqui, cara. Sumiu, cara, aqui. Eu vou tentar ler no teu comentário, eu vou procurar na hora que voltar do intervalo, tá bom? Tem novidade sobre o CT de base, Leandro Bekele? Não. Rosca, 0? Não tem. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Retornamos para o último bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral, seu principal informativo nas manhãs, com as informações do Brasil e do mundo, especificamente do Santos Futebol Clube. Parece que a CBF vai alterar o modelo de vagas para a Copa do Brasil, é isso, Pedrinho? Exatamente, no texto do Diário do Peixe aqui, que eu vou passar para vocês, a CBF acaba com regra que garantiu o Santos nas 2 últimas edições da Copa do Brasil. A CBF divulgou o novo formato classificatório para a Copa do Brasil de 2024. Para disputar o torneio, os clubes precisarão ter boa colocação no campeonato estadual e não mais no ranking nacional de clubes, como vinha acontecendo nos últimos anos. Como teve campanha ruim nas 2 últimas edições do Campeonato Paulista, eliminado em ambos na primeira fase, o Santos se classificou para as edições 2022 e 2023 da Copa do Brasil pelo ranking nacional de clubes, um formato que não vai mais existir. Texto do nosso colega de profissão, Guilherme Leslock, lá do Diário do Peixe. Muito bacana e muito bom comentarista, bom repórter, o Guilherme Leslock. O torcedor santista ainda quer um meia de ligação. E a Gazeta Esportiva colocou uma matéria esta semana que a gente vai mandar para o ar para você. Põe aí, Leandro, por favor. Torcedores do Santos pedem a contratação de um meia. Após decepcionar em 2022, o Santos mira uma temporada de mais alegrias em 2023.
Para isso, a diretoria acertou algumas contratações. Até o momento, chegaram o técnico Odair Hellmann, o zagueiro Messias, o lateral direito João Lucas, o volante Dodge e o atacante Mendonça. Apesar dos 5 reforços, a torcida do Santos ainda está insatisfeita. Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, torcedores alvinegros pediram a contratação de um meia de ligação. Segundo os eleitores, essa é a posição mais carente do elenco. A votação, aliás, não foi nada acirrada. 80,6% dos votos foram para meia, a posição carente. Na segunda colocação aparece centroavante, com 9,6%. Fechando o top 3 está lateral esquerdo, com 3,9%. O setor de criação vem dando dor de cabeça ao Santos desde o começo de 22. Nenhum jogador conseguiu se firmar no setor, Pedrinho. É verdade, o Santos carece de um meio de ligação, mas acho que tudo depende de como o treinador vai trabalhar a sua equipe. Em 2019, por exemplo, o Sampaoli não tinha um meio de ligação, esse coordenador de jogadas em campo, e jogava com um tripé. E é uma possibilidade do Odair jogar com esse tripé também. Ou até mesmo jogar num 4-4-2 com o Mendonça fazendo falso 9, o Marcos Leonardo mais à frente como referência, e o Rodrigo Fernandes com o Dodge na volância, e aí os dois abertos. Tem várias possibilidades que você pode criar um time sem um meio armador. Quando você precisar de um futebol mais reativo, você pode ter um Soteldo como alternativa. Agora, quando você precisar efetivamente de um criador de jogadas, um coordenador de jogadas, você não pode depender de Ed Carlos ou Pirani, por mais que sejam bons jogadores, na minha opinião não estão prontos. Então o Santos tinha que ter um cara no elenco para pelo menos ser essa alternativa. Se o Odair não quiser trabalhar com um coordenador de jogadas, beleza. Mas além do Soteldo, para ser um cara quando o futebol for mais reativo, contra equipes de maior poder ofensivo, você precisa ter um cara para ser outra opção quando for um jogo que precisar realmente desse coordenador de jogadas efetivamente, para ter o Soteldo pelo lado, para ter esse camisa 10 realmente. Um cara para jogar atrás do Marcos Leonardo e abastecer esse jogador que ficou tão carente de assistências em 2022. O Odair não tem o hábito de usar meias de ligação. Exato. Eu me recordo, não sei se por falta de opções, No Fluminense, não. No Fluminense ele tinha um Ganso, mas ele pouco aproveitou. Então, exatamente. Justamente por não gostar de... Não gosto dessa palavra. Por não ser fã de um esquema com o meio armador. Ele sempre nos times dele, tanto no Inter quanto no Fluminense, ele usou 4-3-3 com tripé, um volante e 2 meio-campistas mais à frente, ou um 4-4-2. E nenhuma dessas duas formações tem um meio de ligação. Eu me recordo do Fluminense. Estou falando do Fluminense, que eu acho que tem características. Do Sudeste, propõe mais jogo do que o Inter. O Inter do Hellmann, que estava vindo da segunda divisão, era um time que era muito reativo. Era muito se defendendo bem e saindo na bola longa, transição rápida, para tentar chegar no gol adversário. O Fluminense era um pouco diferente. Então, eu estou usando mais o Fluminense de exemplo do que efetivamente o Internacional. O Fluminense não tinha um meia de ligação e tentava trocar a bola rapidamente para chegar nos dois homens de lado, que era o Luiz Henrique, se não me falha a memória, o outro agora eu não lembro. E às vezes chegava no Caio Henrique, que era o lateral, que foi revelado aqui no Santos, era meio e virou lateral esquerdo e está no Monaco, para a bola chegar nos atacantes de finalização. Então, de repente você, telenauta e torcedor e internauta, o Pedro, queremos um meia coordenador de jogadas, mas o treinador pensa o time de forma diferente. E não é exatamente o que, como você falou, não é exatamente o que você quer, ou o que eu quero, ou o que o torcedor quer, o que o treinador entende pro time dele. Então é bom a gente falar que no Inter ele teve um futebol muito reativo, jogando num bloco muito baixo, praticamente plantava 2 ônibus na frente à área para sair nos contra-ataques, e depois no Fluminense ele marcava num bloco mais médio, com a pressão no portador da bola, principalmente na região do meio-campo. É importante a gente falar disso, porque dá para perceber que o treinador se adapta ao elenco. Então, se no Santos ele não vai ter um meio de ligação, ele vai tentar trabalhar com a equipe que não tem um meio de ligação. Seja com o tripé que eu falei, seja no 4-4-2, seja com 5 zagueiros, um 5-3-2, possivelmente, um 3-5-2, com 3 volantes aí no caso. São várias possibilidades que você pode trabalhar sem um meio armador, sem um coordenador. Ou com um coordenador deslocado, como se fosse o Soteldo. Então são várias possibilidades. Não gosto do Soteldo de armador se o Santos não estiver jogando no contra-ataque. Se tiver que propor jogo, eu não gosto. Eu prefiro ele aberto pelo lado, porque ele primeiro é especialista na posição e enfrentamento de 1 para 1, na maioria ele vai ganhar. No meio,
é mais difícil tu carregar a bola, né? É com certeza, mas isso é mais para jogos pontuais. Sim. É uma alternativa, quando precisar. Então o Odair ele vai tentar trabalhar com as possibilidades que o elenco dá. Se não tem um meio de ligação, vai trabalhar com outras formações possíveis. O Leandro Becelli está dizendo assim, Johan não seria esse homem para o meio do Santos? Eu gosto desse jogador, mas me parece que o Santos vai iniciar o Paulista com essas 4 contratações, mais o técnico e o coordenador Falcão. Pedro. É isso. Eu acho que se for para chegar mais alguém é porque o Odair entendeu que no Paulista alguma posição está carente e depois pro brasileiro ele precisa de algum reforço. O Aislan Passos. Ele fez um comentário aqui que eu concordo contigo, viu, Aislan? O São Paulo tinha um Evandro, que era um meia para segurar e ter bom passe. Não era titular, mas era opção quando... Era uma alternativa. Quando o time precisava coordenar as jogadas. Eu acho até que ele foi pouco aproveitado, mas eu gostava quando ele entrava. Ele me parece, até porque estava em fim de carreira, que ele não tinha explosão física necessária, velocidade, intensidade. Mas tinha muita qualidade. E era um cara que não era titular, como o nosso telenauta falou, mas era uma alternativa. Acho que o Ed Carlos tem um potencial que possa bater aí o nível técnico do Evandro. Eu gosto desse jogador. Mas é como a gente está falando, é uma alternativa. Não é o cara que vai resolver os problemas do Santos, nem o Ed Carlos e nem o Evandro na época. Mas era uma alternativa para alguns jogos. O Marcelo Silva está perguntando para a gente aqui, uma dúvida, Ademir e Pedro. A W Torre fez o mesmo processo no Allianz? Fez. Inclusive os preços das cadeiras eram compatíveis, 50 mil por 10 anos. Sim. Esperou vender as cadeiras para iniciar as obras? Aí eu precisava dar uma estudada mais minuciosa, mas me parece que sim. Mas eu preciso, para te dar com convicção, eu preciso dar uma estudada. Mas me parece que sim, o Marcelo Silva. Foi exatamente o mesmo modus operandi. É difícil o investidor botar do bolso tudo, mesmo antes de ter um mínimo garantido aí para a execução de obras, né? Porque é um dinheiro que está investido, que dá um percentual se tiver aplicado, coisa que se você colocar em umas obras, você já não tem os juros desta aplicação, né? Mas lá no Allianz, Ademir, você tem uma coisa que é diferente da Vila de hoje. Por favor. Que é o seguinte, o Santos hoje tem as cadeiras específicas para você comprar. Você tem as cadeiras cativas e tem as cadeiras que especiais. Especiais, exatamente, que você não pode comprar, que aí é exclusivamente para vender ingresso. No Allianz, você pode comprar, se tiver uma cadeira ali, você pode comprar. Então, não sei se vai ser assim na Nova Vila, ou se esses 5 mil cadeiras e camarotes é só uma meta, ou se vão ser 5 mil até o fim da vida da Vila Belmiro, ou se vai poder... Não, parece que... Eu estou falando parece porque não tem nada oficializado aí no site do Santos, no site da W Torre, então eu estou colocando no condicional, no campo das hipóteses, pelas informações que a gente apura. Que essas cadeiras especiais seriam vendidas por 10 anos. Daqui a 10 anos, se tu quiser ficar com ela, tem que pagar novamente. Sim. Dá uma média de 5 mil por ano. É basicamente esse o preço do Allianz. Então, essa curiosidade eu perguntei lá para sócios e direção do Palmeiras e eles me falaram que era basicamente esses preços mesmo, lembrando que o Palmeiras construiu a Arena já faz uma década atrás, né? Então, os 5 mil de hoje não são os mesmos 5 mil de lá atrás, era um valor maior. O David William, Nenê não era o meia do Odair no Flu, mas ele alternava entre titularidade e banco de reservas. E agora eu estou na dúvida se ele ainda não estava no São Paulo do Diego Aguirre ou se ele já estava no Fluminense. Eu preciso pegar aqui. O Odair chegou no São Paulo em 2020, no Fluminense 2020, o Nenê estava lá. Já estava lá, mas eu lembro que ele não era titular absoluto, não. Tinha jogo que quando ele era titular, ele chegava a jogar aberto. Jogava aberto pelo lado, isso aí. Pelo lado esquerdo. Exato. Cheguei a ver ele aberto pelo lado esquerdo, inclusive contra o Santos. Sim. O Paulo Roberto Porto de Souza. Ademir, o que falta para sair o CT da base? Vamos lá, eu não gosto de ficar falando de hipóteses, suposições. A informação que a gente tinha é que o Santos Futebol Clube negociava com a Prefeitura Municipal de Cubatão. E teve lá tem um nome específico para isso, não é assembleia. Uma reunião de vereadores, e foi convidada a Federação de Atletismo da FBA, Federação Brasileira de Atletismo, e personagens do mundo esportivo da cidade de Cubatão. E lá, inclusive com a ajuda de um ex-gestor do Santos Futebol Clube da gestão passada, defenestraram a ideia de acabarem com o poliesportivo que existe lá em Cubatão. Para quem não sabe, tem um poliesportivo lá que foi referência nos anos 80 e 90, que é o poliesportivo Roberto Dick. Inclusive vinham atletas da Rússia, da Ucrânia, para treinar lá. Só que a prefeitura de Cubatão não teve a manutenção nas sucessões dos prefeitos que assumiram
o poder lá e ficou jogado ao léu. E o Santos queria construir um centro de treinamento onde é o Poliesportivo Roberto Dick e aonde é o estacionamento, que já foi cartódromo municipal de Cubatão, seria construído um estádio para o futebol masculino e feminino. Depois dessa reunião, com um membro do comitê de gestão criticando demais essa parceria com o Santos, o prefeito lá, que ele não cumpre sentado o que promete de pé, recuou e as tratativas não aconteceram mais. Santos tem um problema de área física, não tem muitos terrenos aqui em Santos disponíveis, teriam que ser desapropriados alguns lugares para construir um centro de treinamento, mas tem as cidades adjacentes. Depois disso, eu não tive mais informações assim concretas de um centro de treinamento para a base, cara. E foi uma proposta e foi dito na campanha que a gestão Andrés Rueda Garcia construiria um centro de treinamento. Então, ele tem 13 meses para construir. Esse mês de dezembro que está acabando e mais 12 meses, que é o final do mandato, porque em dezembro do ano que vem teremos eleições presidenciais no Santos, Pedro Larroca. E tem esses 3 meses pelo menos para dar entrada, né? Eu acho que é importante você ter um CT da base, até porque hoje o CT Repelé tem 3 campos para ser utilizado por profissional, feminino, base do feminino e base do masculino. Então são muitos times para utilizar 3 campos. Tem vezes até que a gente está lá assistindo o jogo da base, que eu e a Ademir, a gente como entusiastas do futebol de base, não só do Santos, mas do Brasil inteiro, a gente vai no CT Repelé ver jogos do 20, do 17, do 15, enfim, 13, do 11. E tem dias que tá tendo jogo e tá tendo treino do Santos do profissional do lado. Então, no dia, inclusive, que o Sub-20 ganhou do profissional, as pessoas ficaram sabendo porque tava tendo jogo da base. E, ao mesmo tempo, conseguiram ver esse jogo-treino aí feito do Sub-20 contra o profissional. Então, é realmente uma questão de privacidade de cada categoria para o profissional conseguir treinar, para, ao mesmo tempo, a base conseguir ter seus jogos e treinar num lugar mais propício para exclusivamente a base, com os materiais, com os aparelhos para o futebol de base, e o profissional ter o seu lugar. Então, eu acho que tem que ter essa interação sim, tem que ter essa junção para o pessoal da base se acostumar com o futebol profissional, aí eu concordo, mas tem que ter um lugar específico para o cara da base se sentir realmente um jogador do clube e não que ele está lá treinando de favor, vamos supor, no CT do profissional. O Fabrício Silva no Superchat diz o seguinte: Nova Arena da Vila não contempla futsal, triste. Mas, Fabrício, o Santos não... Desde que desmontou aquele time que tinha Falcão, Neto e companhia, nunca mais investiu no futsal profissional. Tem a base só. Só tem a base. E outra, a Prefeitura Municipal de Santos, eu não sei se você é de Santos, e se você não é obrigado a saber, construiu um ginásio moderníssimo que Falcão e companhia utilizavam no começo da década passada. Está lá à disposição. Então, o fato da Arena não ter um ginásio dentro da Arena, me desculpa, mas eu não vejo isso. E outra coisa, o terreno que vai ser construído a Arena, ele é um terreno pequeno, cara. Tanto que a Arena vai lembrar, entre aspas, em termos de altura, vai ser a arena mais alta do Brasil. De altura é a mais alta. Ela vai lembrar muito La Bombonera, ela é muito assim, alta, né? Reta. Então... Muito vertical. Muito vertical, exato. A palavra correta é essa. Obrigado, Pedro. Então, cara, se a cidade contempla um ginásio e o Santos quiser voltar com o futsal profissional, esse ginásio está à disposição do Santos, até porque tem um membro do comitê de gestão do Santos que é secretário da Prefeitura Municipal de Santos. Não tem problema. O Paulo Alexandre, que foi o ex-prefeito, ele é muito ligado ao Santos, torcedor do Santos, está sempre presente nos jogos na Vila Belmiro e nos jogos em São Paulo. O atual prefeito, apesar de não ser torcedor do Santos, é muito ligado ao Paulo Alexandre Barbosa. Ele já disse que não vai oferecer empecilho nenhum para utilizá-lo ao ginásio, que virou um elefante branco depois das finalizações do futsal profissional do Santos. Ele fica lá usado para feira de artesanato, para jogos esporádicos de categorias menores. Então, desculpa, mas eu não vejo essa necessidade. E o fato do terreno da Vila ser muito pequeno
a gente tem que entender essas adaptações que são necessárias, né, cara? Não sei o que você pensa a respeito, meu caro Pedro. O Santos tem o ginásio já na Vila, que é o ginásio Tia Jorge Cury, mas aí é só para treinos, não tem condição de ter jogo lá, até por conta do público, não dá para se abrigar muita gente, mas os jogos que o Santos possivelmente mandaria da base aqui em Santos, mandaria na Arena. Só que muitos dos jogos o Santos está indo mandar lá no ginásio Ciro, agora não vou lembrar o sobrenome, mas é o ginásio da Federação Paulista oficial, então tem mandado seus jogos lá, e a Arena seria um lugar para isso, seria um lugar para o Santos, pelo menos na base, enquanto tem o futsal, nas categorias de base, mandar os seus jogos na Arena Santos. Nem isso está acontecendo. Felipe Rios, eu falei já no programa de hoje que eu prefiro falar quando tiver uma situação concreta. Eu acho que o fato de ser filho do Ademir e as opiniões que eu dou, eu já prejudiquei muito meu filho. Porque tem gente que confunde as coisas, né? Elas não aceitam críticas e acabam descontando em quem não deve, né? Ele não tem capacidade de discutir verbalmente comigo e aí estoura no menino. Então, eu acho que eu já prejudiquei demais meu filho para ficar falando mais dele. Então, a partir do momento que tiver uma situação concreta, eu vou vir a público e falar. Até porque todo mundo pergunta porque é filho do Ademir, não é pelo Andrei. Então, eu prefiro me abster até resolver essa situação, que a gente está tomando os devidos cuidados necessários, tá bom? Espero que você compreenda. O Corsino Mauro, Ademir, depois de Cubatão, o Santos tentou um terreno na Praia Grande, mas parece que não era grande o suficiente. Depois, um em Mongaguá, e tem um pessoal do clube achando longe. Então, Corsino, eu não quis tocar nesses assuntos, porque não foram tratativas que se iniciaram e se mantiveram. Foram consultas esporádicas. O que teve de concreto mesmo foi Cubatão. Tá bom? Por isso que eu achei melhor não expor. Mongaguá é longe, né? Eu também um dia quis namorar a Cláudia Raia, mas ela não sabe nem que eu existo. Então, não cabe eu dizer, eu tentei namorar a Cláudia Raia. Então, a gente se abstém. Desculpa o comparativo até meio tosco, mas é só para dizer por que eu não falei a respeito dessa situação de Praia Grande e Mongaguá. Agora eu vou falar um negócio para você. Dessa de Mongaguá. São Paulo Futebol Clube tem um CT em Cotia. Cotia é distante, cara, de onde fica o Morumbi. E nem por isso deixou de utilizar, cara. A Baixada Santista é bem pequena, cara. Mas aí vai da... É 1 hora até Mongaguá? Menos. Tu entrou ali na... antes de Itanhaém ainda. Tu entrou ali na pista da Praia Grande lá, esqueci até o nome. Manuel da Nóbrega acabou, velho. Tem razão. Entendeu? Então, eu acho que se faz necessário um centro de treinamento... Não, é necessário, com certeza. Para a base. Pedrinho, vamos embora? Vamos, Ademir, amanhã é o último programa ao vivo. Amanhã vamos ter o último programa ao vivo do ano. Quem gosta do Pedro e do Ademir, a partir de amanhã vai sentir falta. Quem não gosta, a partir da segunda-feira volta o time titular. O Noronha e o Murilo Tauro estarão aqui, tá bom? Então, mas amanhã temos um programa inédito. Na quinta e na sexta, somos filhos de Deus também, vamos dar uma folga para a técnica, uma folga para o Pedro, uma folga para o Ademir, e a gente não vai estar aqui. E, a partir de janeiro, o time titular, que ficou todo o ano aí, exceção feita ao Caio Couto, que está trabalhando no Audax do Rio de Janeiro, está de volta aí para conduzir o Resenha Santista. A gente só veio aqui para fazer o mês de dezembro, tá? Se eu vou continuar, eu tenho conversa com o Beto, não tenho nada decidido. Mas, por enquanto, meu contrato termina 30 de dezembro. Amanhã a gente faz o último programa ao vivo. Não é isso, Pedrinho? Exatamente. Valeu, Ademir, aos espectadores, tanto os telenautas, tanto os telespectadores aqui da TV Cultura Litoral e do Resenha Santista. Um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Até amanhã. Galerinha, fique com Deus. Pelé, você é um guerreiro. Nossas orações permanecem. Força, Rei. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu! Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.